Uma pessoa que tem uma visão deturpada de si, orgulhosa, arrogante, vaidosa, ela não vai conseguir perdoar o outro porque ela vai querer agir com senso de justiça própria. Sim. Não, eu sou assim porque eu sou bom. Fulano está passando pelo que está passando porque ele não é bom. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio deste canal. Deixa eu te perguntar, você já se inscreveu nesse canal? Se você não se inscreveu, o que você está esperando? Não te custa nada e nos ajuda muito. Se inscreva, ative as notificações para você não perder nada e compartilha com todo mundo. E o tema desse devocional, o tema desse quadro, o tema desse episódio é polêmico. Qual que é, Keila? Marido? Como perdoar de verdade. Não acredito. Como perdoar? Você sabe perdoar? Sei. Graças a Deus. Essa é a dificuldade de muitos cristãos. Como perdoar de verdade. Saiu até uma música agora da Juliane Souza, se eu não me engano, né? Bateu aí todos os recordes, falando muito sobre isso, né? Como que eu posso falar que tá tudo bem se eu recebi o perdão de Deus, mas não consigo perdoar ninguém. Então, esse tema é muito importante. Todo mundo tem alguém para perdoar. Exatamente. Todo mundo tem alguém. Quem você tem para perdoar, Maria? Eu tenho que perdoar você, meu bem, porque você me fere muito, você me machuca muito. Brincadeira. Mas todo mundo tem duas pessoas, uma para pedir perdão, no mínimo, e uma para perdoar. Não tem ninguém que não tenha uma pessoa que ele não precisa pedir perdão e alguém que ele não precisa perdoar. Então esse tema é muito relevante de fato. Como perdoar de verdade, Keila? Como, meu bem? Explica pra gente. Vamos pensar, vamos elaborar aqui, né? Afinal, eles perguntam e a gente responde. Se você está perguntando como perdoar de verdade, tem como perdoar de mentira? Tem, muito, porque é aquele perdão da boca pra fora. Sim. Eu te perdoo, mas eu não quero te ver. Uhum. Eu te perdoo, mas eu não quero falar com você. Eu te perdoo, mas eu não vou te ajudar. Isso não é um verdadeiro perdão. Sim, existem casos muito específicos em que você vai perdoar e não vai conviver. Sim. Existem casos que por segurança física ou proteção da sua integridade, você vai perdoar e vai manter distância. Mas são casos mais isolados, são casos mais raros. A gente está falando aqui de um perdão do dia a dia, de um perdão de coisas corriqueiras que acontecem com a gente. Então o perdão verdadeiro, ele restaura a relação, restaura a confiança, restaura a amizade. Bom, antes da gente então continuar, vamos pensar aqui o que significa o perdão. Me faz essa pergunta então. Juan, o que significa o perdão? Que pergunta brilhante, meu bem, você é muito inteligente. O perdão, ele é uma invenção de Deus para pagar dívidas impagáveis. Então, a gente brincou no quadro anterior do carro da Priscila. Se você bate no carro da Priscila, essa é uma dívida pagável. Você vai ali numa avenida na Pedro II, que tem várias concessionárias, autopeças, e você consegue comprar uma peça até melhor, às vezes, do que a que estava ali. Então é uma dívida pagável. Agora, tem coisas que acontecem com a gente que são dívidas impagáveis. Uma traição. Me dá exemplos aí de outras dívidas impagáveis. Uma mentira. Uma mentira. Como é que fala? Uma maledicência, né? Sim. Quando você fere alguém também com a palavra, quando você passa a perna em alguém, puxa o tapete de uma pessoa, são dívidas impagáveis. Quando você fala mal pelas costas, são dívidas impagáveis. E aí Deus inventou o perdão, então, para isso, para dívidas impagáveis. E por que Deus inventou esse perdão? Ou inventou o perdão para dívidas impagáveis? Porque nós contraímos uma dívida impagável com Deus. Que dívida é essa? Que Cristo morreu por nós, né? Nós erramos contra Deus. Nós rejeitamos Deus. Tudo que Ele criou para nós, todo o projeto que Ele fez, nós descartamos isso no Jardim do Éden, lá por meio de Adão e Eva. Então, eu não consigo nem mensurar, né? Então, eu acho que foi a maior traição que a gente fez com o que significa pecado? É a gente nos afastar do Senhor. Pecado é uma
quebra de relação. Relacionamento. É uma quebra de relacionamento. Que é mais ou menos o que acontece quando eu firo as pessoas. Há uma quebra de relacionamento. Então, o pecado foi a quebra de relacionamento com Deus. E aí, se por um homem santo o pecado entrou no mundo, por um homem santo o pecado deveria sair. E o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Então, a saída desse pecado seria pela morte de um homem santo. Só que a partir de Adão e Eva já não existia alguém que pudesse morrer, porque não tinha mais esse sangue puro, esse sangue santo para pagar o preço do pecado. Então se tornou uma dívida impagável. Nada que o ser humano fizesse ou pudesse fazer, ou adquirir, ou oferecer, seria capaz de pagar o preço, porque o preço era a morte de um homem santo. Por causa disso, Jesus Cristo vem. Por causa disso, Jesus Cristo vem como um homem. A Bíblia diz que ele é tentado em todas as coisas, não pecou, morreu e aí ele nos perdoou, pagando o preço do nosso pecado, nos dando a vida eterna. Então, Deus criou o perdão para pagar uma dívida impagável que primeiro era nossa. Agora, me diz, se faz sentido uma pessoa que foi perdoada por Deus, diante de uma dívida impagável, não conseguir perdoar um irmão que deve ele R$10? Me diz se faz sentido uma pessoa que recebeu esse nível de perdão de Deus não conseguir perdoar uma pessoa que falou mal dela. Me diz se faz sentido uma pessoa que recebeu esse nível de perdão de Deus não conseguir restabelecer uma relação. Não faz sentido. E a gente sabe que mesmo não fazendo sentido, as pessoas não conseguem viver. Por quê? O perdão. Era isso que eu ia te perguntar agora. Por quê? Porque as pessoas não conseguem compreender quem elas são e o que elas fizeram. Porque elas têm uma imagem deturpada de si. Porque elas pensam que são boas, que elas são corretas, que elas são justas, que elas são maravilhosas, que Deus precisa dela, que elas são acima da média, e elas não conseguiram compreender uma verdade. Elas atrapalham mais Deus do que ajuda. Deus passa mais tempo corrigindo o que elas fazem do que aproveitando o trabalho delas. Elas não conseguem entender que Deus tirou elas do lamaçal do pecado e que Deus colocou elas no reino da luz. Elas não conseguem entender que não foi mérito delas. Elas acham que é mérito delas. Então, uma pessoa que tem uma visão deturpada de si, orgulhosa, arrogante, vaidosa, ela não vai conseguir perdoar o outro porque ela vai querer agir com senso de justiça própria. Sim. Não, eu sou assim porque eu sou bom. Fulano está passando pelo que está passando porque ele não é bom. Mas você sabe qual é a diferença entre você e talvez uma pessoa que neste exato momento está dormindo na rua? Cristo. É a ação de Cristo nas nossas vidas. Porque talvez se a gente tivesse passado pelas mesmas coisas que essa pessoa passou, se a gente não tivesse tido o auxílio de Deus, se Deus não tivesse colocado pessoas na vida da gente, se Deus não tivesse cuidado desse processo, talvez a gente estaria lá da mesma forma. Então não tem a ver com mérito, tem a ver com a graça de Deus. Então o perdão é fruto do entendimento da graça. Então a gente pode dizer que uma pessoa só pode perdoar verdadeiramente, primeiro, se ela receber o amor de Cristo e ter a consciência desse amor diário sobre ela. Sim, porque ela vai pensar o seguinte: se Deus me perdoou, sendo que eu, entre aspas, matei o filho dele morreu por mim, o filho dele entregou o espírito dele na cruz por mim. Se Deus me perdoou, sendo que eu levei eles de alguma forma até essas últimas consequências, se Deus me perdoou mesmo a consequência do meu pecado gerando tantos danos e traumas, se Deus me perdoou, como que eu posso não perdoar você? Como manter essa mentalidade redimida? A partir de uma relação diária com Deus, uma relação diária com Ele, porque quando eu não me relaciono com Deus, eu me relaciono só com as pessoas, eu sempre me comparo por cima. Então, não, eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que ciclano. Quando eu entro no meu relação com Deus, eu falo, cara... A gente se reconhece como pó, né? Nossa, eu preciso melhorar. Dignidade e tal. Então, o primeiro passo é nós termos uma mentalidade redimida, reconhecendo quem nós somos. A partir desse momento, quais são os próximos passos, então, para eu perdoar verdadeiramente? Orar por aquela pessoa. Ok.
Então, Deus, abençoa aquela pessoa, Deus, cuida daquela pessoa, sabe? Deus, me ajude a perdoar, eu tô tomando a decisão de perdoar, me ajuda a sustentar esse perdão. Isso é importante, o que você falou, porque as pessoas acham que o perdão, ele vai surgir, vai vir um sentimento que você vai sentir, nossa, e agora estou pronto para perdoar. E, na verdade, não, você falou que o perdão, ele é uma decisão. Então, fala um pouquinho mais sobre isso. Essa emoção boa, ela é consequência do perdão. Quando o perdão é dado, aí vem essa emoção boa. Nossa, que coisa boa, eu amo você, você é importante para mim. É consequência do perdão, mas o perdão é uma decisão que eu tomo de forma antecipada. Na verdade, Keila, a gente deveria tomar a decisão de perdoar antes mesmo de precisar perdoar. Então, você tem que tomar a decisão de me perdoar antes que eu erre. E eu tenho que tomar a decisão de perdoar antes que você erre. Porque se eu deixo para tomar essa decisão na hora que você erra, eu sou traído pelas minhas emoções. Eu não vou querer fazer. As minhas emoções vão me dominar e eu não vou conseguir te perdoar. Agora, se eu tomo essa decisão antes, eu vou perdoar aquela, eu vou perdoar aquela, eu vou perdoar aquela. De alguma forma eu vou me preparando emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E quando chega o momento do perdão, eu consigo perdoar, porque eu me preparei para te perdoar. Até porque quando você também começa a pensar, eu preciso perdoar, eu também já olho para o outro na perspectiva de que eu preciso ter consciência de que ele é falho. Sim. Né? Porque se eu não me preparo para isso, eu vou pressupor de que eu nunca vou viver nenhuma dessas situações. E às vezes eu posso criar expectativas irreais em relação àqueles que estão ao meu redor. As pessoas acham que elas nunca serão traídas, mas Jesus foi traído. O nosso Deus foi traído. Como que eu não vou ser traído? Então as pessoas, elas querem evitar a traição, elas querem evitar a frustração, mas não tem como. Deixa eu te dizer algo, se eu ainda não errei com você, é porque a gente está convivendo pouco. Porque eu vou errar com você. E quando eu errar com você, o que eu espero de você? O seu perdão. Se eu ainda não me frustrei com você, é porque a gente está convivendo pouco. Porque você vai me frustrar. Mas quando você me frustrar, eu já tomei a decisão do perdão. Então eu tomo essa decisão de maneira antecipada. Eu tenho uma consciência real da situação das pessoas. Então é isso que você disse. As pessoas vão me ferir. Sim. As pessoas... Sabe quem é que vai mais ferir e machucar a gente? Quem tá mais perto. Quem a gente mais ama e quem a gente tem mais convivência são as pessoas que mais vão nos ferir. Então, se você acha que o teu cônjuge não vai te ferir, ele vai te ferir. Se você acha que os teus amigos não vão te frustrar, eles vão te frustrar. Então, tome a decisão agora de perdoar, independente daquilo que eles façam. Porque o perdão não depende do que o outro fez, o perdão depende de quem eu sou e o perdão depende da vida que eu tenho com Deus, não depende do outro, o perdão depende de quem eu sou. Então, recapitulando, nós precisamos ter uma mentalidade redimida diante de Deus, de quem nós somos e do perdão que nós recebemos. Nós precisamos tomar a decisão de perdoar de forma antecipada. Nós precisamos orar pela pessoa. Ter uma consciência correta de quem as pessoas são e do que elas podem fazer. Orar pela pessoa e a gente precisa agir. Sim. Como agir? O que Jesus fez quando ele perdoou Pedro? Ele agiu com Pedro, né? Ele sentou, ele fez um jantar juntamente com Pedro. Ele foi atrás de Pedro. Sim, ele foi até ele, é verdade. E quando ele vai atrás de Pedro, ele fala, Pedro, tu me amas? E aí quando, depois das 3 perguntas lá, e Pedro responde, Jesus fala para ele assim, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura a relação, a confiança e a responsabilidade. Pedro poderia negar Jesus de novo? Sim. Jesus sabia disso? Sim. Sabia. Mas mesmo assim ele deu um voto de confiança. Então quando eu perdoo uma pessoa, eu restauro a minha relação com ela, eu restauro a confiança, eu restauro a responsabilidade, sabendo que essa pessoa possivelmente, possivelmente vai errar de novo. Mas eu já dou confiança, credibilidade sabendo disso. Quando Jesus escolheu os 12, você acha que ele foi pego de surpresa com a traição de Judas e com a negação de Pedro? Ele sabia que esses homens iam fazer isso. Agora, olha que interessante, porque Jesus sabia que Judas tinha ganância no coração. E Jesus mandou ele cuidar do quê? Do dinheiro. É porque era uma oportunidade dele ser curado. Exato.
porque era uma oportunidade dele ser curado. Quando ele vai acusar quem é o traidor, ele molha um pedaço de pão e dá. Dentro da cultura judaica, há uma mensagem por trás disso. Então, Judas entendeu o que Jesus estava fazendo. Talvez a gente olhando só pensa assim, Jesus está dando pão molhado. Não, Judas entendeu. O que Jesus estava dizendo para ele? Judas, não faz isso. Você é importante para mim. Eu me importo com você, você tem significado, você não precisa fazer isso. Mas ainda assim, Judas o fez. Então, nós precisamos restabelecer a amizade, a confiança. E eu sei que muita gente vai até discordar. Sim. Porque o padrão dessas pessoas não é bíblico, é antropológico, é psicológico, é com base em filosofias humanas e não na Bíblia. Porque Jesus, por exemplo, quando perdoou o ladrão na cruz, o que ele falou para o ladrão? Hoje mesmo você vai estar comigo. Olha só, se fosse por uma visão antropológica, filosófica, psicológica, Jesus ia falar assim, você está perdoado, mas nunca mais fala comigo. Você está perdoado, mas eu não quero te ver. Fica longe de mim. Mas não é isso que Jesus faz. Era um ladrão. Era um ladrão. Jesus, quando perdoa Pedro, fala o quê? Cara, apacenta as minhas ovelhas. Ele faz isso com a gente todos os dias, né, meu bem? A gente é tão infiel a Deus e todos os dias o Senhor nos perdoa e tá, vem cá, filha. Vem cá, filha. E Ele traz para perto, né? Devolve pra gente de novo essa questão de nos dar o privilégio de continuar trabalhando com Ele, servindo a Ele, mesmo diante das nossas limitações, que Ele sabe que a gente vai fazer. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz assim, olha, é melhor dar do que receber. A gente tem dificuldade de perdoar também, Keila, porque a nossa visão da relação é deturpada. Porque a gente só quer receber, a gente não quer entregar. Mas é melhor dar do que receber. Então, ainda que você me traia, eu vou continuar te amando. Olha o exemplo de Oséias com Gomer. Gomer era uma prostituta que se deitava com muitos outros homens e Oséias ia cuidar dela todos os dias, mesmo ela fazendo isso. Era o retrato de Deus com a humanidade. Então, melhor é dar do que receber. O amor é via de mão única. O amor é focado no sacrifício, na entrega. Então, eu não te perdoo porque você merece esse perdão. Porque eu também não fui perdoado porque eu mereço esse perdão. Eu fui perdoado porque Deus é bom, porque Deus é amoroso. E eu te perdoo porque esse amor me alcançou, porque esse amor me curou. E agora eu transbordo desse amor, desse perdão sobre a sua vida. Fez sentido? Faz sentido? Com certeza. Não é fácil de ser praticado, mas faz sentido. Por que não é fácil de ser praticado? Porque a gente é egoísta, né? A gente vive aí na luta da carne. Então, é o que a gente partiu do pressuposto. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que ser intencional nessa tomada de decisão e você tem que clamar por Cristo todos os dias. Espírito Santo, eu tomei essa decisão, então agora eu vou obedecer e eu vou amar e eu vou mais uma milha e eu vou caminhar mais uma vez. Justamente por isso, então, porque é carne lutando contra o espírito. Então, recapitulando, tem casos que você vai gerar o perdão, sim, mas você não vai mais se relacionar. Tem casos específicos que você vai perdoar e você vai manter um distanciamento de segurança. Tem casos específicos que sim, isso precisa acontecer por sua segurança, por sua integridade, pela sua saúde emocional. Tem casos que é necessário, mas na maioria das vezes não. São coisas pequenas do dia a dia em que a gente sim tem que perdoar e restabelecer o relacionamento, e restabelecer a confiança, e restabelecer a responsabilidade. Agora, Jesus, ele nos ensina também, na relação dele com os 12, que há níveis de relacionamento. Então, sim, eu vou perdoar uma pessoa, mas também eu vou entender qual é o nível de relacionamento que eu vou ter com aquela pessoa. Porque Jesus, ele tinha a multidão, com a multidão ele ensinava. Ele tinha os 12 que ele andava junto. Ele tinha os 3 que ele compartilhava a vida e ele tinha um que ele contava os segredos do seu coração. Então não é porque você perdoou todo mundo que você vai compartilhar os segredos do seu coração para todo mundo. Jesus nos ensina que há níveis de relacionamento. Tem gente na sua vida que é multidão, você vai se relacionar com ela assim como multidão. Você vai repartir o pão com ela assim como multidão. Você vai amar ela assim como multidão. Mas tem gente que faz parte dos 12.
que você vai caminhar junto, que você vai estar convivendo ali. Exato. Tem gente que faz parte dos 3, que você vai compartilhar a vida mesmo, você vai compartilhar o coração. Agora, tem um que talvez vai ser aquele que você vai abrir os segredos do seu coração e vai contar os segredos do seu coração. Então, eu acho que esse entendimento de níveis de relação também é importante dentro desse tema de perdão, para que a gente não coloque a pessoa errada no nível errado, porque isso pode trazer muitos problemas pra gente, né? E aí, faz sentido, não faz? Faz sentido. Faz sentido para você que está ouvindo a gente aí? Você tem mais alguma dúvida relacionada ao perdão? Todo mundo tem uma pessoa para pedir perdão e uma pessoa para perdoar. E eu queria que você pensasse nisso agora. Ao longo de toda a sua jornada, tem alguém que você ainda não pediu perdão? E tem alguém que você ainda precisa perdoar? Por que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Então vamos resolver essa pendência do mundo espiritual hoje. Vamos tratar isso hoje para a gente poder seguir a vida. Passado resolvido, futuro decidido, não é isso? Alguma conclusão, alguma palavra final? Foi o suficiente. Muito obrigado, Keila. Obrigado vocês que estão em casa. Vocês perguntam, a gente responde e eu vejo vocês aqui na semana que vem, nesse mesmo quadro. Um grande abraço, que Deus abençoe.